Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Bom dia, bem-vindos ao Sintonia do Dia, a tua conexão diária com Deus. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre duas formas de entender quem Jesus é. Uma que vem da fé e outra que vem da busca de entender Jesus a partir da sua história e a partir do que ele fez enquanto ele estava aqui na Terra, né? Isso é muito importante. Ao longo dos séculos, pessoas elas têm procurado conhecê-lo mais profundamente, não é? Esse é o nosso desejo, na verdade, seja pelo que a igreja ensina sobre ele, ou seja pela investigação da sua vida e dos acontecimentos, não é, ao seu redor. Ambos os caminhos são importantes, claro, nós queremos conhecer, não é, Jesus, a sua história, todos os feitos dele, mas como podemos aplicar isso à nossa vida de fé? Não é? Essa é uma pergunta muito importante. Jesus é uma figura central e transformadora, né? Mas entender sua pessoa pode ser um desafio, claro que sim. Não é? Então, algumas pessoas elas se sentem mais confortáveis com a fé que recebe, né, a mensagem da igreja e confiam na revelação que vem de Deus. Já outras pessoas, elas buscam entender Jesus a partir dos fatos históricos, né. Tem pessoas que gostam de ler mais, de estudar, de, né, pesquisar, não é, buscam evidências concretas do que ele fez. Uma maneira de conhecer Jesus é por meio da mensagem, sim, que a igreja nos transmite. A fé cristã, ela se baseia, antes de tudo, na proclamação da palavra de Deus, sim, e no testemunho, não é, dos primeiros cristãos. Claro que a gente se baseia naquilo que eles declararam, naquilo que eles viveram, né? Eles ouviram Jesus, eles viveram com ele e eles nos passaram o que aprenderam, então nós precisamos valorizar. Claro que sim, não é? A Bíblia, e especialmente as cartas de Paulo, elas falam sobre a morte e a ressurreição de Jesus, não apenas como eventos históricos, não, mas como ações que têm um poder profundo para transformar as nossas vidas. Paulo, por exemplo, né, ele não precisava de provas históricas para crer, não é? Ele acreditava na verdade que havia sido revelada a ele e que era confirmada por sua própria experiência com Deus. Ele teve uma experiência com o Senhor, não é? Então, aquilo ali era a base para ele. Então, quando Paulo diz que a palavra da cruz, não é, é o poder de Deus para os que o creem, não é, ele nos ensina que a fé em Cristo não vem de explicações lógicas ou científicas, não é, mas ela vem de uma revelação divina. Paulo está falando isso, né? Jesus é mais do que um personagem histórico. Ele é a presença viva de Deus em nossas vidas, né? Isso é muito importante, né? Por outro lado, há aqueles que buscam compreender Jesus estudando sua vida, estudando os eventos históricos ao seu redor, não é? Alguns acreditam, não é, que para entender melhor quem Jesus foi, é necessário, não é, examinar os fatos, os contextos e os testemunhos, não é, daquela época, né? Para essas pessoas, né, a vida de Jesus é uma história real, né, e a ressurreição é um evento histórico que confirma então, não é, que ele não era apenas um homem, não é, mas Deus, ele era Deus entre nós. Isso é extraordinário. Então, o interessante é que mesmo aqueles que buscam Jesus apenas pela história,
descobrem algo profundo sobre ele, né? O impacto da vida, da mudança que ele traz sobre nós, isso tem significado eterno. A morte e ressurreição de Cristo não é apenas um fato histórico, mas transforma o nosso ser. Há um poder real em estudar a vida de Jesus e refletir sobre o que ele fez. Isso nos ajuda, né, a entender melhor quem ele foi, como ele se relacionou com as pessoas, não é? E como sua vida ainda influencia o mundo de hoje, depois de tantos anos. É ou não é? Então, imaginem 2 cristãos, né, o primeiro é alguém que vive pela fé na mensagem da igreja, ele acredita que Jesus é o Salvador, não porque tenha provas históricas da sua vida, mas porque sente a presença de Deus em sua vida. Ele sabe que Jesus o ama e se entregou por ele, né, esse é um cristão. Né? Esse cristão experimenta o poder de Deus de forma prática no seu dia a dia, nas suas escolhas e nas suas atitudes, né? Esse é um. Agora imagine o outro cristão, o segundo cristão, certo? Ele busca entender os detalhes históricos de Jesus, ele pesquisa, ele quer os detalhes, ele procura ler sobre sua vida, seus ensinamentos e todos os eventos, né, que aconteceram ao redor dele. Esse segundo cristão, ele acredita em Jesus, mas seu coração se aquece cada vez que encontra mais evidências, né, mais história, mais detalhes, né, de que Jesus realmente existiu e fez o que fez nas escrituras. Então esse segundo cristão, ele é motivado por saber que sua fé se conecta com a história real. Como que você se aproxima, né, de Jesus? Essa é a pergunta. Você é como o primeiro cristão ou você se parece mais com o segundo? Você confia na revelação que vem pela fé e pela igreja ou você também busca entender a história dele para fortalecer a sua fé, né? Qual seria a tua resposta hoje? O desafio maior é equilibrar essas 2 formas de conhecer Jesus, né. A fé verdadeira vem da revelação de Deus pela pregação da igreja, pela palavra da cruz, mas isso não significa que nós devemos ignorar o contexto histórico em que Jesus viveu, de jeito nenhum. A ideia é nos aprofundarmos nesses detalhes, não é? Conhecer os fatos, as histórias e o impacto da sua vida, porque isso pode nos ajudar, então, a aprofundar a nossa compreensão e fortalecer ainda mais a nossa confiança nele. Então, eu quero hoje te convidar a refletir, né, como que você pode buscar um conhecimento mais profundo de Jesus, né? Você vai além da fé que você recebeu ou você busca aprender mais sobre os eventos que confirmam que Jesus andou nessa terra, que Jesus caminhou aqui e transformou vidas, né? Não deixe de experimentar o poder de Deus em sua vida através da fé, mas também, né, que a gente possa se abrir para aprender mais sobre a história de Jesus, né? Como que essa história impacta a nossa vida hoje, né? A história dele, os detalhes dele, o comportamento dele, é ou não é? As respostas que ele dá, a sabedoria dele. Então, vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude a termos mais interesse em conhecer Jesus, por fé, claro, mas também conhecer a sua história, a sua jornada aqui nessa terra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua revelação em nossas vidas, nós te louvamos por tua obra na cruz e pela força que a tua palavra tem para nos transformar. E nós te pedimos que, enquanto buscamos mais de ti, que nós possamos receber a revelação, a direção para nos aprofundarmos mais no conhecimento de quem Jesus é e de todos os feitos que ele realizou nessa terra.
em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar, de curtir e comentar neste devocional para que outras vidas sejam também transformadas.